Com algumas exceções, nos últimos vídeos desse capítulo nós falamos bastante sobre a parte teórica do eletromagnetismo. Mas pessoalmente, uma das partes mais legais de estudar eletromagnetismo é ter uma noção básica de como os principais componentes eletrônicos de praticamente tudo que você usa diariamente funcionam. O que você precisa se lembrar é o seguinte: campos elétricos têm a capacidade de mover partículas carregadas. Essa capacidade é chamada de potencial, e entre dois pontos de um campo elétrico, nós temos uma diferença de potencial. Se o potencial elétrico não muda numa região, mover uma partícula carregada, como um elétron, não custa energia. Essas regiões são chamadas de equipotenciais. Condutores são materiais que, devido à sua estrutura atômica específica, se tornam superfícies equipotenciais, ou seja, cargas elétricas podem se mover quase que livremente por eles. Então os condutores são a forma perfeita de conduzir cargas em movimento. Mas cargas em movimento têm energia, e essa energia quase não é perdida quando elas atravessam um fio condutor. Condutores são, em geral, feitos de metais, e são o material perfeito para mover energia na forma de corrente elétrica. Ok, vocês já sabem que ao criarmos uma diferença de potencial, que nós vamos abreviar para DDP, entre dois pontos de um fio, uma corrente elétrica será gerada. E também sabemos que isso se deve ao princípio de movimentação das cargas em direção à região de maior potencial, caso as cargas sejam negativas, que é o caso dos elétrons. E isso é basicamente a conservação de energia. Ou seja, se nós temos um conjunto de cargas elétricas e damos a oportunidade delas gastarem energia, elas vão fazer isso de acordo com as leis da física. E é por isso que a eletricidade é poderosa. Com um fio de cobre relativamente fino, nós podemos conduzir grandes quantidades de energia e usar isso para realizar trabalho. Só que as cargas que compõem essa corrente não fluem livremente através do fio devido a um fenômeno que nós conhecemos como resistividade, que é exatamente o efeito por trás dos resistores. Condutores têm baixa resistividade, enquanto resistores têm bastante resistividade. A resistividade nasce do fato de que os elétrons não percorrem o fio de maneira ordenada e organizada. Na verdade, você tem um número inimaginável de pequenas cargas se movimentando e colidindo, porém, em média, indo para a mesma direção. E isso resulta em uma corrente elétrica. Esse princípio, que acontece naturalmente em todos os materiais, é utilizado também na fabricação de resistores, que são dispositivos usados justamente para suprimir ainda mais a passagem de corrente através de um circuito. Todas essas colisões e atritos entre as cargas em um fio têm mais uma consequência importante. Parte da energia cinética dessas partículas é dissipada na forma de calor. Isso significa que parte da energia que estava sendo transmitida ao longo do fio ou resistência é perdida para o ambiente. Esse é o famoso efeito Joule. E isso não é necessariamente uma coisa ruim. O efeito Joule possibilita a conversão de energia elétrica em calor de uma forma muito simples e barata. Ele permite a criação de aquecedores, ferros de passar roupa, fornos, lâmpadas incandescentes e uma série de outros equipamentos que estão presentes no seu dia a dia. Através de experimentos, nós somos capazes de criar uma forma matemática para descrever o calor Q gerado numa resistência de uma forma bem simples. É interessante perceber que nós podemos aumentar a dissipação de calor, tanto aumentando a resistência de um fio, quanto a intensidade da corrente que está percorrendo ele, e os resultados são equivalentes. Talvez você possa estar se perguntando: ok, mas como que eu posso saber a resistência de um material? E em 1827 também tinha uma pessoa bem interessada nessa pergunta. O físico alemão Georg Ohm percebeu que muitos materiais exibiam um comportamento linear entre a diferença de potencial aplicada e a corrente resultante, que nós podemos representar através de um gráfico. Ou seja, com uma diferença de potencial 2 vezes maior, a corrente também aumentava em 2 vezes. E a quantidade que relaciona a corrente gerada com a diferença de potencial é justamente a resistividade. Na verdade, mesmo a maior parte dos materiais que não seguiam esse comportamento em uma forma geral, ainda respeitavam ele dentro de um certo intervalo de diferença de potencial aplicada. Os resistores feitos com esses materiais são conhecidos como ômicos. A dependência linear que eles exibem nos informa que a diferença de potencial é proporcional à corrente gerada e a constante de proporcionalidade é justamente a resistência do material, que também nos diz como é a inclinação dessa reta. Você já deve ter visto ela escrita como V igual a IR ou U igual a RI. Algumas pessoas gostam de usar V para diferença de potencial e outras gostam de usar U, mas o importante é que elas estão falando da mesma coisa, só que usando letras diferentes. A forma matemática desse fenômeno é conhecida como a primeira lei de Ohm, e é muito importante no estudo de circuitos elétricos porque todos os resistores ômicos obedecem ela. É claro que se existe uma primeira lei,
também existe pelo menos uma segunda. A lei que nós acabamos de ver nos mostra a existência de uma resistência intrínseca dos materiais, assim como a relação dela com a diferença de potencial e a corrente resultante. A segunda lei de Ohm existe justamente para complementar a primeira e descrever que tipo de fatores influenciam no valor final da resistência elétrica de um material. A segunda lei diz que a resistência elétrica de um fio depende de dois fatores: a geometria dele, como o comprimento e a área da seção reta, dados por LA, e também do material do qual ele é feito, representado pela letra grega ρ, que pode ser facilmente consultada em uma tabela. Notem que ao aumentar o comprimento do fio, ou seja, aumentar o valor de L, imediatamente aumentamos a resistência desse fio. E o mesmo tipo de análise pode ser feita para a seção transversal que nós denotamos com A. Quanto menor ela for, maior é a resistência final do material. O que é bem intuitivo se vocês pararem para pensar que nós estamos mantendo um fluxo constante de elétrons através do fio, mas estamos restringindo cada vez mais a passagem dessas partículas, diminuindo a área total por onde elas podem passar. É tipo apertar uma mangueira enquanto a mesma quantidade de água passa por ela. Ou seja, as duas leis de Ohm descrevem todas as propriedades da resistência dos materiais e também nos mostram como nós podemos manipular a resistência de um fio a nosso favor. Um outro dispositivo importante que nós devemos citar é chamado de capacitor. E essa palavra provavelmente não é estranha para você. No primeiro vídeo sobre eletromagnetismo, nós discutimos o primeiro protótipo de capacitor, a garrafa de Leyden, ou Leyden. Eu fico trocando a pronúncia de vez em quando, desculpa. Um capacitor nada mais é do que um dispositivo capaz de armazenar cargas e, consequentemente, energia eletrostática. Mas como que ele faz isso? O princípio por trás deles é bem simples. Imagine que você tem duas placas metálicas separadas por alguma distância d. Ao conectar essas placas em uma fonte de tensão, ou seja, criar uma diferença de potencial entre elas, um processo de carregamento vai se iniciar. Elétrons vão começar a preencher essas placas até que o capacitor esteja completamente carregado. E nesse processo ocorrerá um acúmulo de cargas negativas em uma placa e positivas na outra. Nessa situação de equilíbrio, cada uma dessas placas terá uma carga igual, porém com sinais opostos. E devido à interação entre essas cargas e o meio, um campo elétrico vai surgir entre elas. Esse campo elétrico tem algumas características bem interessantes. A mais importante é que ele é constante em todo ponto entre as placas do capacitor. E vai depender somente da geometria dele, isso é, a área da placa e a distância entre elas, e a diferença de potencial no nosso sistema. Além disso, nós podemos lembrar da conversa sobre superfícies equipotenciais do último vídeo e perceber que qualquer plano horizontal entre as placas terá um potencial eletrostático constante. Percebam que quando o capacitor estiver carregado, ele estará tanto armazenando cargas em suas placas, quanto energia no campo elétrico formado entre elas, exatamente como nós discutimos no último vídeo. Essa energia elétrica armazenada pode então ser descarregada no sistema ao se remover a fonte de diferença de potencial. De certa forma, os capacitores são muito parecidos com as baterias, já que ambos têm a função de guardar energia. Mas é importante lembrar que o capacitor não gera energia elétrica, apenas armazena, enquanto a bateria faz as duas funções através de reações químicas. Ok, mas como nós podemos saber quanta energia um capacitor pode armazenar? Na prática, nós fazemos isso observando quanta carga nós podemos armazenar nas placas por diferença de potencial aplicada. Essa medida é chamada de capacitância. No caso de um capacitor comum de placas paralelas, a capacitância tem uma forma matemática bem simples, sendo proporcional à geometria das placas e também ao tipo de material entre elas, representado pela letra epsilon. Agora vamos abrir um parênteses no que eu acabei de falar. Até agora nós não falamos nada sobre o que vai entre as placas do capacitor. A principal característica dos capacitores é justamente a habilidade de armazenar energia elétrica. Isso significa que quando os elétrons que estão percorrendo o fio chegam até o capacitor, eles não podem ir para outra placa, senão a energia não ficará mais armazenada e nós simplesmente teremos um fio comum. É por isso que entre as placas existe um material que nós chamamos de dielétrico. Esses materiais se comportam exatamente como isolantes e não permitem a passagem de carga elétrica. Só que na presença de uma diferença de potencial, as cargas desse material polarizam e formam o campo elétrico que nós observamos entre as placas do capacitor. E é essa polarização do material entre as placas do capacitor que guarda energia elétrica num capacitor. Polarizar significa separar as cargas positivas e negativas dentro do material. Então agora entendemos os dispositivos básicos que podem compor um circuito com condutores, resistores, baterias e capacitores. Nós podemos investigar como podemos construir eles na prática e que tipo de utilidade eles podem ter.
As representações desses circuitos são normalmente feitas em forma de desenho, onde cada dispositivo elétrico que nós estudamos possui um símbolo específico. Capacitores são placas paralelas. Resistores são esse zigue-zague. Baterias são linhas paralelas, com o potencial negativo sendo a linha menor. E um circuito é tudo isso dentro de linhas que representam os condutores, por exemplo, fios. Esses símbolos são conectados por linhas que representam um fio condutor, e então o circuito é fechado ou aberto através de um interruptor, ou chave, que vai permitir ou não a passagem de corrente gerada pela bateria. Além disso, costuma-se dividir um circuito em 3 elementos principais, chamados de nós, ramos e malhas. Você pode tentar imaginar as malhas como sendo circuitos separados que podem ser unidos para formar um circuito maior. Essas malhas são compostas por ramos e são conectadas através de nós. Essa divisão é feita porque em 1845, um físico chamado Gustav Robert Kirchhoff percebeu que existia uma relação entre as diversas malhas de um circuito e também entre os nós que ligam elas. Os estudos publicados por ele são conhecidos como as leis de Kirchhoff e servem justamente para determinar as correntes nesses circuitos mais complexos. A primeira lei de Kirchhoff é também conhecida como a lei dos nós. Ela nos diz que a intensidade de corrente que entra em um nó é sempre igual à que sai. E isso é válido não importa a quantidade de correntes entrando ou saindo. Percebam que isso está ligado com um princípio muito fundamental na física, chamado conservação de carga. Isso porque todas as partículas que entram em um nó devem seguir por algum ramo, já que não existe perda de carga nesse processo. As partículas não podem simplesmente sumir. Apesar dessa lei nos dar bastante informação, ela não é o suficiente para determinar todas as informações sobre o circuito. Notem que a lei dos nós sozinha não é o suficiente para determinar qual é a intensidade das correntes que estão saindo dos nós em circuitos mais complexos, já que a corrente que vai fluir em cada ramo vai depender dos dispositivos elétricos que ele contém. Para lidar com esse problema, nós utilizamos a segunda lei de Kirchhoff, ou a lei das malhas. Essa lei nos diz que ao percorrer o circuito em um dado sentido, a soma de todas as diferenças de potencial em uma malha é sempre igual a zero. Isso nos permite decompor um circuito complexo em pedaços menores e, consequentemente, relacionar a diferença de todos os dispositivos que compõem essa malha. Isso torna o nosso trabalho muito mais simples e nos permite obter todas as diferenças de potenciais e correntes no circuito. Percebam como essa lei é uma consequência direta da conservação de energia em cada uma dessas malhas. As correntes do sistema já estão estabelecidas e o sistema está em equilíbrio. Então a quantidade de energia no circuito permanece sempre constante, inclusive em cada malha separadamente. Ou seja, através do uso das leis de Kirchhoff, nós podemos determinar completamente as diferenças de potencial e também as correntes que fluem através de um circuito, tanto em módulo quanto em direção, tornando elas a base de toda a eletrônica presente na tecnologia moderna. Só que antes de sair aplicando as leis de Kirchhoff normalmente, se faz um processo de simplificação do circuito como um todo, passando de um sistema extremamente complicado para algo um pouco mais fácil de lidar. Essa simplificação é feita através da associação dos dispositivos elétricos do circuito, no nosso caso, resistores e capacitores, e ela funciona de forma um pouco diferente dependendo de se eles estão distribuídos em série, um depois do outro, ou em paralelo. Um circuito mais complicado muitas vezes é equivalente a outro circuito mais simples. Vamos usar os resistores como exemplo. Se nós dissermos que temos resistores em série, isso significa que eles estão no mesmo ramo do circuito e, portanto, são percorridos pela mesma corrente elétrica. Nessa situação, nós podemos substituir todos esses resistores por um único outro chamado de resistor efetivo, e a resistência dele será dada simplesmente como a soma de todas as resistências no ramo. Outra situação possível é quando os resistores estão dispostos em paralelo, ou seja, a corrente se divide em um nó do circuito e cada resistor recebe uma corrente diferente, porém todos estão sujeitos ao mesmo potencial elétrico. Nesse caso, também podemos substituir esses resistores em paralelo por um único resistor efetivo, como no caso em série. Só que agora a resistência final será dada pela soma do inverso das resistências em paralelo e não apenas uma soma direta. Podemos aplicar o mesmo tipo de associação também para capacitores. Só que para eles, dispostos em série, a capacitância resultante, ou efetiva, é dada como o inverso da soma das capacitâncias individuais. Nessa situação, a carga elétrica armazenada nas placas de todos os capacitores em série são iguais, devido à placa positiva do primeiro capacitor se ligar com a negativa do capacitor seguinte e assim por diante. Enquanto para capacitores em paralelo, a capacitância efetiva é simplesmente a soma direta das capacitâncias individuais.
Porém, nessa disposição, eles não necessariamente devem ter carga elétrica armazenada igual, mas obrigatoriamente devem sentir o mesmo potencial elétrico. Curiosamente, a forma como eles se associam é completamente oposta aos resistores, o que exige atenção porque isso é uma fonte de confusão muito comum. Agora você já tem uma ideia muito melhor sobre como todo o eletromagnetismo que discutimos ao longo dos últimos vídeos pode ser usado de fato no dia a dia. Através do estudo da física por trás de todos esses dispositivos elétricos, nós vimos como podemos nos aproveitar das propriedades que eles exibem para construir circuitos muito mais complexos que, por sua vez, serão parte dos mais diversos tipos de equipamentos eletrônicos. E eu sei que vimos muita coisa em pouco tempo, mas é porque eu estava ligado na tomada nesse último capítulo todo. E sim, eu guardei a piada ruim para o final. E com isso nós finalizamos toda a parte de eletromagnetismo do curso de Física Básica do Ciência Todo Dia. E eu sei que vocês estavam animados para esse capítulo e eu, honestamente, estou muito satisfeito com o resultado. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro como o eletromagnetismo é uma área profunda e ainda cheia de coisas para serem descobertas. Mas ao mesmo tempo, como ele é bonito e presente nas tecnologias que revolucionam os nossos dias. Muito obrigado e até a próxima.